Saudações investidores, bem-vindos a Investidor Moderno. Eu sou Pablo Granier, trader e analista de criptoativos. Hoje volto aqui com o objetivo de fazer uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin. Vamos falar aí do Bitcoin em todos os tempos gráficos. Também quero fazer uma análise de sentimento um pouco mais completa hoje, falando do Tensor Charts avançado e o Tensor Charts que tem o Open Interest, o Funding, e também, já que vocês colocaram muitas dúvidas sobre o Skill, esse site aqui que tem vários dados muito interessantes, eu vou introduzir cada um desses dados, porque vão ser temas futuros de análises fundamentalistas no programa De Olho nos Fundamentos, tá bom? Então, vamos lá, investidores. Antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários e, em especial, deixa aí a altcoin que você quer que seja analisada essa semana, porque essa semana, nos próximos dias aí, tem live das altcoins, provavelmente amanhã, tá bom? Então, deixa nos comentários que a gente vai fazer a análise da altcoin que você pedir. Vamos começar aqui analisando o Bitcoin, que no momento está em 7.062 dólares. Eu vou começar com uma análise aqui no diário, na BitMEX. Investidores, no diário a situação do Bitcoin não parece muito boa, de acordo com o Price Action aqui, os nossos indicadores, né? O preço, ele vem fazendo topos e fundos descendentes e estava numa recuperação aqui que a gente acreditava que podia ter uma onda 3 para cima. Porém, a gente teve todo o crash global, né, que fez o Bitcoin cair muito, né? Essa queda do Bitcoin foi algo que claramente prejudicou a tendência aqui, reforçou essa nossa tendência de baixa, mas nós sabemos também que foi o ponto, pela análise de sentimento, onde seria talvez a maior oportunidade de compra da história do Bitcoin. Por quê? Porque foi o ponto onde mais pessoas venderam errado e mais pessoas foram estopadas e liquidadas. Porque quando a gente fala em vender errado, muitas vezes a gente pensa que a pessoa deliberadamente foi lá e vendeu abaixo dos 4 mil dólares. Não. Mas muitas pessoas são estopadas ou liquidadas, né? A gente teve 1,5 bilhões de liquidação nesse dia aqui. Então, é algo que acontece no mercado manipulado, no mercado desregulado, igual das criptomoedas, e esse desespero que teve aqui e o desespero que continua presente no mercado, mesmo ele subindo mais de 100% desde lá do fundo, é algo que sim, a gente tem que ficar de olho, porque uma análise de sentimento ainda não mostra pra gente que a gente vai continuar nessa tendência de baixa, tá bom? E sim, eu acho que a gente tem boas possibilidades de ir testar resistências importantes que a gente tem acima do preço. Mas eu só tenho que mostrar para vocês o seguinte, a gente tá fazendo um padrão baixista e a gente tá com resistências fortes próximas ao preço agora, tá? A gente tem uma zona de resistência ali entre essa região dos 7.250 que a gente deixou e os 7.400, que foi um topinho aqui que a gente deixou. Passando dela, a gente deve ir testar a região do ponto de controle dessa amostragem que eu peguei aqui desde maio do ano passado, que é entre os 7.800 e os 8.100, tá? Eu acho que é importante a gente não passar essa região, porque passando nela, a gente teria passado dos nossos indicadores, que são as médias e a nuvem de Ishimoku, a gente teria passado da maior resistência aqui, o ponto de controle, e teria sim boas perspectivas, quem sabe, para começar uma bull run. E o Bitcoin já fez isso, né? Antes de halvings, ele dá um dump muito forte para baixo, muitas pessoas são liquidadas, acontece uma capitulação dos mineradores e a gente acaba tendo um padrão em V e o preço entrando numa bull run. Então, os próximos dias vão ser muito emocionantes aí e vão realmente ditar a tendência do Bitcoin, na minha opinião, por muitos anos, tá? Então, realmente, estamos no momento de decisão. Eu quero mostrar para vocês no diário que sim, os próximos dias vão ser decisivos, tá? Beleza. No diário, então, a minha opinião é essa, tá? A gente, infelizmente, ainda está em tendência de baixa, porém o sentimento ainda não nos mostra motivo para acreditar que a gente vai fazer uma onda de baixa aqui. Só acredito nisso se a gente tiver realmente uma crise global muito pior do que 1929 e o Bitcoin, antes dessa crise realmente continuar a estourar em outras proporções, não conseguir desacoplar do mercado. E eu fortemente acredito que ele vai sim desacoplar, porque o Bitcoin ele é um antídoto dessa crise, né? Essa crise que, não se enganem, não é por causa só do coronavírus, tem muito mais a ver com as políticas monetárias de afrouxamento e as políticas monetárias também do dinheiro, né? Do dinheiro do Estado, né? O dinheiro sem lastro nenhum que pode ser imprimido aos milhões, bilhões, trilhões, sem nada em contrapartida. Então, realmente, eu acho que o Bitcoin é a solução dessa crise e ele deve desacoplar, isso fundamentalmente eu falo, né? Ele deve desacoplar
nos próximos meses aí, se a crise continuar caindo, né? A gente pode ver que ele já deu uma desacoplada, né? Porque do fundo até o topo, ele subiu mais de 100%, sendo que o mercado de ações ainda não subiu tanto assim. Porém, isso aí vai ser realmente para os próximos capítulos que a gente vai ter essa certeza. É a minha opinião fundamentalista. Qual é a de vocês? Continuando aqui, no 4 horas, investidores, a gente continua numa situação bem parecida e melhorou. Por quê? Porque a gente deixou uma armadilha lá... Deixa eu tirar esse Fibonacci aqui. A gente deixou uma armadilha lá, duas armadilhas abaixo dos 6.600, pegou liquidez no mercado e voltamos a subir. Voltamos a subir, rompemos essa linha de tendência, fizemos uma nova máxima aqui. Ou seja, realmente parece que isso aqui é um padrão de reversão dessa mini tendência de baixa que a gente teve aqui, que deixou o preço em tendência de baixa em todos os tempos gráficos menores do que o 4 horas, né? O 4 horas a gente falou com vocês o quê? A gente precisa de um rompimento confirmado dos 6.600. E a gente não teve isso, né? A gente teve uma armadilha, o que pode ser um sinal de reversão, ainda mais depois desse padrão em V aqui. Então, nesse momento, no 4 horas, eu estou otimista em relação ao Bitcoin, rompemos o nosso triângulo descendente e temos muito suporte abaixo, como vocês podem ver aqui. Em compensação, nós não temos muita resistência acima, tá? Olha só que interessante. Cadê as resistências? Tem muito mais suporte abaixo. Mas, lembro vocês, se perder os 6.600, se fechar candles com volume aqui embaixo, a situação é ruim. Aí é uma situação que o preço pode sim ter uma correção forte de toda essa pernada aqui, tá? Enquanto isso não acontecer, eu estou tranquilo. Eu acho que a maior probabilidade é a gente continuar subindo, principalmente devido ao sentimento que eu tô falando com vocês, esse medo muito grande que tá no mercado, tá? Se a gente abaixar um pouco o tempo gráfico aqui e analisar melhor o nosso movimento, nós podemos ver claramente que o preço ainda está muito esticado, né? Ontem a gente falou com vocês que era importante o preço se manter acima dos 6.950 até os 6.800, né? A gente testou 2 vezes os 6.950 e já voltou rapidamente, o que foi muito bom para o preço, né? É muito bom a gente, depois de um pump, tá encontrando suporte aqui. No caso, quando a gente estava ali depois do vídeo, não era nem 0.382, né? Mas vocês podem ver que mesmo com essa correção que a gente teve há poucos minutos atrás, a gente ainda não testou o 0.382. Então, o preço ainda está um pouco esticado, investidores. Só agora está indo buscar as médias. Então, na minha opinião, assim, continua o que eu falei ontem, tá? A primeira entrada possível e arriscada é em 6.950. E nós vamos ter um suporte muito interessante, que era até o 6.800, mas como a gente demonstrou mais força, esse suporte para mim aumentou um pouquinho, tá? Até porque o ponto de controle, olha só, tá um pouquinho embaixo. Então, eu acho que até os 6.750 agora é o ponto que o Bitcoin não pode perder, tá? Se o Bitcoin perder esse ponto, ele pode até ir em 0.786, mas vocês conseguem ver que tem menos suporte aqui. Então, eu não quero ver o Bitcoin perdendo esse ponto, tá? Porque esse movimento para mim é muito forte e ele precisa de um follow-up forte também para a gente reverter completamente essa tendência no diário. Quem sabe ir direto ali no 7.800 seria muito bom para o preço, tá bom? Detalhe, vamos para o 15 minutos. No 15 minutos a gente está fazendo aqui uma linha de tendência que está tentando ser rompida neste momento, né? Então a correção que a gente falou com vocês pode sim acontecer, tá? Eu vou mostrar no Tensor Charts alguns motivos de que mostra pra gente que talvez não aconteça, tá? Mas o que a gente tinha aqui era um triangulinho que está sendo rompido com volume. E nós vamos analisar os indicadores de rompimento também, o Open Interest, né, para a gente ver o que aconteceu, para ver se vale a pena, por exemplo, entrar nesse rompimento, tá? Vamos lá. Quando que seria desconfigurado esse rompimento, na minha opinião? Se o preço demonstrar força e conseguir ultrapassar os 7.110. Passando os 7.110 é um ótimo sinal de que a gente vai testar o topo, tá bom? Em compensação, se ele não conseguir e romper esse fundo aqui, nos próximos aos $7.000, a gente deve ir no mínimo a 6.950. E eu acho que a gente pode até ter gás para ir a mais, ok? Isso falando puramente da análise técnica, investidores. Porque quando a gente pega uma análise de sentimento, vocês podem ver claramente que não é um rompimento que eu gostaria de operar. A gente tem uma queda no preço aqui e a gente tem um despenco no Open Interest, tá? Quando o Open Interest despenca, tipicamente a gente está olhando para padrões de armadilha, padrões onde muitas pessoas foram estopadas ou desistiram da operação e agora o preço pode formar um padrão em V, igual está tentando formar aqui, e voltar a subir, ok? Olha só, já está tentando formar o padrão em V, né?
muito por motivo aqui dessa queda do Open Interest, na minha opinião, tá? Mas então, investidores, como que eu tô enxergando isso aqui? Eu enxergo que não é um bom short nesse momento, apesar de que a gente tem sim uma boa probabilidade de corrigir, né? Afinal, seria até saudável para o preço ter uma correção nessas zonas para depois fazer uma onda 3 para cima, correto? Mas eu tô otimista ainda com o Bitcoin, ainda estou dentro e vou me manter. Realmente o que eu estou fazendo é mais um swing, um position trade, né? Pensando muito no sentimento também. Então, enquanto eu não fechar candles fortes aqui e tiver um rompimento confirmado dessa região, eu tô dentro, tá? Beleza? É claro que no caminho a gente faz várias operações, né? Mas o que eu tô falando para vocês é a minha posição. E a minha posição hoje é confortável em Bitcoin. Isso é algo que vocês têm que levar em conta também. Quão confortável vocês estão em Bitcoin ou em dólar, tá bom? Porque isso vai ajudar vocês a tomar decisões certeiras e sem peso na consciência, ok? Vamos lá. Falando um pouco do Tensor Charts avançado. Tensor Charts avançado, olha só. Ele nos mostra que claramente que a gente tem mais suporte abaixo aqui se a gente pegar um prazo maior do que acima. Vocês conseguem ver que as baleias estão tentando não deixar o preço cair? Então, isso eu enxergo isso como algo muito bom, por quê? Porque se o preço fizer essa correção que a gente está pensando, ele pode ir aos poucos dando liquidez para essas instituições e elas fazerem o mercado ir para o outro lado, tá? Então, a gente tem algumas ordens importantes aqui, olha só, nessas regiões de 6.900, aqui até no 7.050, 7.040 a gente está vendo as baleias tentando manter o mercado e tentando não confirmar o rompimento que a gente viu, né? Então, assim, eu acho que, assim, pensando assim em tempos gráficos maiores e nessa possível correção que a gente tem, pode ter tranquilamente até o 6.750, a situação do Bitcoin é boa, tá? Porque a gente tem suportes aqui e a gente vê um interesse das instituições em acumular nessa possível correção que a gente pode ter, tá bom? Detalhe, tava mais forte os suportes aqui e deu uma diminuída boa, tá? Então, seria bom também a gente ver esses grandes suportes voltarem, beleza, investidores? Mas então, continuando, né? Olha só, continuando, vamos já falar aqui um pouquinho do Skill, né? Que é um site muito bom para fazer análises técnicas, análises fundamentalistas e de sentimento do Bitcoin. E aqui eu vou apresentar rapidamente cada um desses quadros aqui para vocês, e vocês deixem suas dúvidas, críticas, sugestões, tá? Inclusive eu vou interagir com vocês aqui fazendo algumas perguntas sobre o que vocês acham, tá? Por exemplo, aqui no primeiro a gente já vê o volume das exchanges nas últimas 24 horas. E eu vejo claramente que a BitMEX está em queda livre há muitas semanas nisso aqui. Na verdade, desde aquele problema que a gente teve com a Ripple, se você não sabe o que eu tô falando, vai no vídeo que eu fiz da Bybit. Procura Bybit aí que você vai ver o problema que a BitMEX teve com a Ripple. E a grande manipulação que a gente teve lá no fundo em 3.600 fez a BitMEX cair muito em volume. E a minha pergunta é, vocês acham que faz mais sentido agora a gente fazer as nossas análises na Binance Futures? Eu tô pensando nisso e o que me deixa com o pé atrás e eu não entrar é justamente porque a Binance Futures você tem que ter Tether para operar. Por isso que eu não opero ela. Quando tiver custódia em Bitcoin na Binance Futures, eu provavelmente vou mandar alguns Bitcoins para lá para operar, correto? Então, essa questão do Tether me deixa um pouco com o pé atrás e tal, eu não quero influenciar ninguém a ficar em Tether, correto? Então, o que vocês acham? Comentem aí, porque a BitMEX sem dúvida está caindo em volume e eu também não quero influenciar vocês a irem nela, né? Por isso, também, vejam o tutorial da Bybit, é uma ótima exchange. Continuando, Open Interest, também a gente pode ver o Open Interest de todas as exchanges aqui, e a gente pode ver aqui, ó, que a OKEx também já passou a BitMEX, tá? Mas a BitMEX ainda continua relevante, né? A gente não pode falar que a BitMEX agora não serve mais, porque ela tem sim uma boa fatia do mercado e uma amostragem boa. Vocês podem ver, é a segunda maior com Open Interest maior aqui, beleza? Aqui a gente tem os volumes agregados, e aqui o Open Interest agregado. Ou seja, lembra quando a gente sempre analisa a tendência do Open Interest? Se ele está subindo com a tendência, se ele está caindo? Aqui a gente pode ter uma visão completa do mercado. O que a gente vê aqui? Que ele está sim subindo com o preço subindo, tá? Então, ao meu ver, isso é positivo. Aqui a gente tem o valor de cada um dos contratos das exchanges, nada muito importante. Aqui também tem a diferença, né, do preço, nada muito importante também.
Beleza. Aqui, olha só, o funding é algo muito importante, né, investidores? A gente sempre fala com vocês do funding da BitMEX, e com esse site aqui, olha, a gente pode ter o funding de todas as exchanges. Então, é muito mais seguro para a gente pegar uma amostragem de todas as exchanges para ver se não está acontecendo, por exemplo, uma manipulação na BitMEX. Lembrem-se, se o funding está negativo, quer dizer que a oferta está muito grande, se está todo mundo querendo vender, a gente tem que comprar. E vocês podem ver que o funding em todas as exchanges está negativo. Até por isso, né, investidores, o nosso sentimento continua apontando para cima, porque está todo mundo pensando em vender, todo mundo falando em $3.000, correto? Beleza? Aqui a gente tem aqui a diferença entre o preço da BitMEX, que é um contrato futuro de Bitcoin, e a Coinbase, que é o Bitcoin em dólar, aí, uma das mais confiáveis, né? Pode ver que tem algumas variações interessantes, assim. Isso é legal para quem pensa em arbitragem, né? Aqui a gente também tem essa diferença dos futuros e para exchanges que usam dólar, como por exemplo a Coinbase, até mesmo o Tether, como a Binance, a Bitfinex, nada muito importante. Aqui tem o preço, as liquidações, tá? Olha só, as liquidações que é muito importante aqui. Depois vale a pena vocês virem aqui, olha só, entrar, eu não fiz o login, e ver o tanto de liquidação que teve lá no nosso fundo, tá? E pontos onde tem muita liquidação são pontos de reversão. Então aqui a gente também tem uma amostragem completa do mercado, não somente da BitMEX igual a gente analisava. Então muito legal, tá? Aqui a gente tem o Open Interest da BitMEX, nada muito importante, né? Aqui embaixo a gente tem dados sobre a CME, o Open Interest e o volume. Aqui um dado muito legal da CME é que a gente pode ver pelo tamanho das posições, o que cada um está fazendo, tá? Então a gente tem instituições, a gente tem caras pequenos, a gente tem fundos. Então você pode ver o que cada um está fazendo aqui. E a gente quer o quê? Nos comportar como instituições e como fundos. Então sim algo bem interessante aqui. E lembrem-se, tá? E por fim aqui o Open Interest com volume da BACT. Lembram da BACT? E lembre-se, investidores, é claro que eu só dei uma ideia para você de que é cada um desses indicadores, mas eles vão ser foco do programa de Olho nos Fundamentos, tá? Então, fiquem atenção e se vocês, desculpe, e se vocês têm interesse nesses conteúdos, comentem aí o que do fundamento do Bitcoin, o que aqui da skill você achou mais legal e você quer que eu fale nos programas, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, deixar todas as dúvidas, críticas, sugestões nos comentários. Então é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. E não esquece de deixar nos comentários a altcoin que você quer que seja analisada. Até a próxima.